Seja muito bem-vindo ao Convocação Podcast. Aqui nós falamos de fé, de decisões, de caminhada vocacional, mas também de saúde mental. Um tema que é tão importante para os dias de hoje. A nossa convidada, ela já esteve conosco, ela retorna para estar e assim conversarmos ainda mais sobre aquelas que são as experiências e as realidades humanas que eu e você vivenciamos. Quem talvez nunca passou pela experiência do luto, seja quando perdeu alguém ou até mesmo em uma mudança de emprego, de cidade, de país, de estado de vida. Hoje, a nossa convocada para conversarmos juntos é a Bianca. Seja muito bem-vinda, Bianca. Que alegria ter você conosco neste encontro. Olá, Padre. Olá, você que está aqui conosco no Convocação. É uma alegria estar com você também. Então, que nós possamos, assim, vivenciarmos esta experiência de encontro com o nosso Deus e vivenciarmos aquilo que Deus quer e deseja para cada um de nós. Bianca, antes de nós começarmos, ela me disse que ela tem devoção também, entre tantos santos, por São Paulo Apóstolo. E também, assim como nos nossos últimos encontros, ele e também Nossa Senhora Aparecida estará nos acompanhando. Bianca, você pode se apresentar, porque talvez alguém possa estar assistindo esse episódio pela primeira vez. Então, que você possa se apresentar, falar um pouquinho de você. Tudo bem, me chamo Bianca Balgatti, sou natural aqui de Blumenau, tenho 29 anos, sou membro consagrada da comunidade Arca da Aliança e também hoje sou psicoterapeuta, né? Faço esse trabalho também atendendo as pessoas. É interessante porque todo mundo que precisa assim, olha, eu vou encaminhar você para a Bianca. Então, eu tenho alguém para te indicar, a Bianca. Então, volta e meia, estou passando o seu contato para alguém, mas sempre eu aviso ela. Bianca, para que nós já possamos entrar naquele que é o assunto e dessa nossa conversa, todos nós somos cercados diariamente por experiências que nos levam a vivenciar o luto ou talvez alguém próximo que esteja vivenciando. Ou se talvez alguém nunca tenha vivido, em algum momento da sua vida, da sua história, irá viver essa experiência. E eu quero lhe perguntar, como podemos compreender o luto de uma perspectiva humana e espiritual? Acredito que o luto ele é uma experiência de perca, né? De ausência. Tanto no sentido material quanto espiritual. Né? A gente tem algo e de repente a gente não tem esse algo. Né? Por exemplo, uma perca de emprego, a gente pode vivenciar um luto. Uma separação, uma pessoa que está ali muitos anos casada e vive a separação, há um processo de luto, você convive com essa pessoa, de repente ela não está mais na sua rotina, né? A perca de um ente realmente querido, um pai, uma mãe, um esposo, um filho, até mesmo um cachorrinho, né? A gente vivencia essa experiência de perca de algo, né? E na sua experiência, seja pastoral, dentro daqueles que são as suas experiências como consagrada, missionária da comunidade Arca da Aliança, e também nessa sua experiência profissional como psicoterapeuta, por que é tão importante falar do luto nesse período atual em que nós estamos? Eu acredito que falar de morte, né, é algo que é delicado. Parece que as pessoas cada vez mais evitam esse assunto, né? Ou até mesmo do luto em si, em outros aspectos, mas é como se a gente não quisesse perder. A gente está numa sociedade em que a gente fica meio alheia, indiferente, ou eu diria até meio bloqueado para falar sobre isso, né? A gente quer falar do que a gente ganha, mas a gente não quer experimentar as percas, né? Para nós é muito difícil esse sentimento de perder algo, né? Você sente ou percebe de que nós então temos uma dificuldade de lidar com a finitude? Com certeza. E diante disso, o que acontece dentro de nós quando, por exemplo, nós perdemos alguém?
Eu acho que tudo muda, né? Porque de repente você tá com a pessoa e de repente não tá mais, né? Então a tua rotina vai mudar, né? A tua visão de mundo, você encara de fato essa finitude de vida. Você percebe que há um fim, há um limite. Eu acho que a nossa sociedade de hoje vive um aspecto, vive um tempo em que não quer se deparar com esses limites, né? E aí a gente se depara com a finitude da vida mesmo, né? E isso gera em nós um movimento, né? Eu até penso assim, eu partilhava com os jovens alguns dias, né? Quando a gente se depara com a morte, também é uma oportunidade de se deparar com a vida, né? De me colocar nessa experiência de que há um limite, uma finitude nessa vida, né? E o que eu estou fazendo com essa vida? Eu acho que a morte, o luto, ele também traz isso para nós, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Uma das experiências que eu tenho e que normalmente eu busco fazer é também principalmente nas celebrações, nas encomendações, quando tem a despedida final em um velório, é sempre trazer um olhar para aquela que é a pessoa, para as pessoas que estão. Por quê? Eu entendo que assim, quando nós estamos em um velório, é o momento em que nós, por exemplo, paramos para refletir do modo com que nós estamos vivendo. Eu acredito que isso talvez aconteça com todo mundo. Com certeza. Ou ao menos eu espero que aconteça, né? Eu acho que é bem isso, assim, né? E até é um momento para quem é missionário, para quem é padre, para quem faz essas encomendações, né? Em que a gente pode trazer também o aspecto da eternidade, mas também o aspecto, como o senhor trouxe, né? Do que eu estou fazendo, porque no fundo aquela pessoa que faleceu, ela já se encontrou com aquilo que é a outra realidade. Né? Então a gente vai rezar pela alma dela, né? vai pedir que ela esteja junto a Deus, né? A questão do purgatório. Mas e eu diante disso, né? O que eu vou fazer a partir de agora? Qual o caminho que eu vou querer seguir diante da finitude? Eu acho que é um bom momento para a gente também poder trazer isso, né? Porque uma das coisas que nós fazemos quando estamos, por exemplo, em um velório, a família, não. Aqueles que são os parentes, os mais próximos, naquele momento não conseguem fazer essa reflexão. Sim. Mas normalmente as pessoas que estão, elas olham para o caixão e elas se questionam. Por que tantas agitações? Ou na linguagem popular, correria? Por que fazer tanto? Por que perder tempo com coisas que são tão fúteis, que não são essenciais? Então ali acontece também um período de reflexão. Eu gosto muito de colocar a palavra quando Jesus ele nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque no final é ele que nos direciona, é ele que nos dá vida, é ele que nos guia. Mas o que significa, no concreto, acompanhar uma pessoa que está vivendo a fase do luto? Você, na sua experiência pastoral e também profissional, como que é este acompanhamento? Eu penso muito na presença. Eu acho que às vezes a gente quer tentar falar palavras prontas, ou até mesmo no velório, nos próximos dias, a gente quer tentar resolver a coisa ou tentar tirar a dor da pessoa com palavras. E às vezes o que a pessoa precisa é só da presença. Eu acho que é o estar junto, né? A pessoa saber que ela pode contar com você e que ela tem a tua presença ali, seja para... Né, a gente sabe que no início é aquela correria para resolver caixão, resolver encomendação. Então, a pessoa não quer muito que você conforte ela quer que você, com palavras, né? Ela quer que você esteja ali com ela. Né? Você precisa estar para ela se sentir amparada, eu diria, né? Para ela saber que não está sozinha, embora ela tenha perdido alguém. Né? Quando a gente sente de fato o luto é porque a gente perdeu alguém que a gente ama muito, né? Então, mais do que falar é estar presente. O que eu acho interessante, e vou partilhar de uma paróquia que eu fui,
E aí, conversando com uma senhora, eu não sabia, e ela foi me contando um pouco a história, eu tinha chegado um pouco mais cedo, e ela perdeu uma pessoa muito próxima a ela. E nisso, ela me falou bem assim, ó, padre, os dias mais difíceis não foi ali na hora que eu soube que eu recebi a notícia, no velório, porque ali assim, eu sabia, ou melhor assim, eu sabia que algo estava acontecendo, mas eu não estava entendendo. É como se a pessoa estivesse com uma anestesia. Sim. Não sei se outros relatam isso a você. Sim. Mas ela disse bem assim, é quando eu estou em casa e eu preparo alguma coisa, eu me recordo, eu não tenho como enviar, eu sinto saudade, eu não tenho como sanar essa saudade, uma música, algo que eu como. Então, é nesses momentos que se torna mais intenso. Mas, diante daquilo que você já pôde, enfim, experimentar da sua vida, daquela que é a sua história, daquelas que são as suas experiências, e assim nós também colocamos, por exemplo, a questão de que o luto ele não se resume somente a perder alguém, a perda de alguém, de uma pessoa, de um ente querido, mas também como lidar com aquelas que são a transição de um emprego, de uma separação, ou talvez também, né, no caso você citou um animal, como lidar com isso? Eu acho que, primeiro dizer, né, tem o período normal que a gente caracteriza como luto, assim, vamos dizer, a média, né, seria 1 ano, né? Porque, de fato, você leva um tempo para se adaptar, né? E aí, isso que o senhor trouxe é bem interessante, né? Porque ali no momento até a gente está rodeado de muitas pessoas, a gente, como o senhor falou, está anestesiado, e aí a gente tem 1 ano para ir lidando com aquela ausência ou com aquela nova adaptação, né? Então, para eu entender que a minha vida tinha um ritmo e que agora ela vai ter um outro ritmo, né? Seja a mudança de emprego, que eu preciso me adaptar, ou seja, né, o cachorrinho que eu não vou alimentar, ou vou ter que, né, vou comprar outro, vou ganhar outro, mas que daí é um outro cachorro, é uma outra realidade, né? Mas quando se trata de pessoas também, porque a gente vive dentro de 1 ano todas as datas, por exemplo, festivas, né? Então a gente vai perceber, trazendo um relato pessoal, assim, que é algo bem que a gente faz experiência, né? Eu perdi meu avô quando eu tinha 10 para 11 anos, né? E ele tinha o hábito de sentar na cadeira em frente ao fogão de lenha. Então, às vezes, quando você descia as escadas, né, e chegava na cozinha, a sensação que tinha é que você encontrá-lo ali, né? E aí você se deparava com aquilo vazio e você tinha que fazer esse processo de entender que a pessoa não vai mais estar ali, né? E aí a sua vida vai ganhando um outro ritmo. E eu diria... As memórias afetivas. Isso, e até diria que Padre Léo vai dizer, né, que a presença física ela é a menor de todas, né? Então, é como se durante esse período de luto a gente vai entendendo que a presença dessa pessoa vai ganhando um outro espaço dentro de nós. Então, eu vou lembrar, por exemplo, né, quando eu chego na casa da minha avó, quando eu estou lá, né, ele, por exemplo, vou trazer um exemplo. Ele gostava muito de tomar caipirinha. Então, às vezes, quando os meus tios preparam, isso é uma memória afetiva, né? Mas que ganha uma experiência de que ele estaria ou que ele gostaria de estar ali conosco. Nos domingos, quando a gente se reúne Dia das Mães, ou Dia dos Pais, ou na Páscoa, né? Que a família está toda reunida. Isso traz uma memória afetiva de que ele está ali presente conosco, mesmo que a presença física dele não esteja. Então a gente faz memória dele, né, e a presença dele se torna real de uma outra forma. Se mantém vivo no coração. Exato. Memórias. Isso. E até diria que a gente vai, quando a gente fala da rotina, né, a gente vai entendendo que a vida não parou. E eu acho que esse é o ponto importante. Quando uma pessoa passa desse 1 ano, que ela não conseguiu fazer isso, é algo preocupante.
ou quando, trazendo para o sentido mental agora, né? Ou quando você sente que perdeu alguém e aí a sensação que você tem é que você morreu junto com a pessoa, ou que uma parte sua morreu com ela. Então isso não é saudável. Isso daí já torna algo mais voltado para a doença. Você vai tendo uma inclinação, por exemplo, para a depressão, porque você não consegue assimilar e fazer esse papel do luto no sentido de que a pessoa partiu, mas que essa presença permanece dentro de você. E aí você não consegue mais voltar para o trabalho, você não consegue mais voltar para uma rotina, você não consegue mais, de fato, continuar a sua vida, porque aconteceu um luto, então você para naquele momento também. Mas a experiência do luto, né, como nós falamos anteriormente, você colocou muito bem a questão do estar, mas às vezes tem pessoas que excedem, porque é uma experiência subjetiva. Você pode receber de um modo, eu posso receber de outro, aquele que está nos acompanhando recebe de outro, e cada um de nós temos um modo com que nós vamos receber e vivenciar a experiência do luto. Mas existe, por exemplo, erros que são comuns, que as pessoas podem cometer, ou que por vezes fazem, ajudando alguém que está passando por isso? Eu me recordo, gente, assim, até engraçado. Teve uma vez que quando faleceu o Padre Almir, e o Padre Almir foi muito presente na minha vida. E, enfim, na hora começou o velório e tudo mais, e trabalhava já com ele, já fazia uns 4 anos. E aí chegou um senhor de uma das paróquias que nós trabalhávamos, aí chegou ele e a esposa, eles foram desejar os sentimentos. A esposa falou, meus sentimentos, né? E ele realmente sofreu muito, ficou muito tempo na UTI, em decorrência do Covid e tudo mais. E aí nisso, o que o senhor ele me falou? Na hora que ele foi me cumprimentar, ele falou assim, parabéns, que bom. Aí eu parei assim, olhei, a esposa dele ficou sem graça, aí ele percebeu o que ele falou, e aí nisso ficou meio que um clima, né, assim, né, meio que sem graça, e aí as pessoas às vezes tentam achar motivos, ou às vezes falam falas que não são adequadas naquele momento. Tem algo que você já ouviu, ou que você já experimentou nesse sentido? Um exemplo, que você está trazendo agora, às vezes a gente acaba, né, alguém que está doente, está vivendo um processo de doença e que, entre aspas, né, a gente já se prepara que a pessoa vai falecer. E aí às vezes a gente pode dizer assim, para quem está enlutado, né, pelo menos a pessoa descansou, né? Embora seja uma forma de consolo para quem está dizendo, para aquela pessoa que perdeu, talvez aquilo ainda não está bem definido dentro dela, né? Por mais que ela enxergue que aquele que estava doente estava sofrendo e que descansou, mas é alguém que ela perdeu. Então ela ainda está tentando assimilar e entender o que aconteceu, né? Acho que talvez esse seja um exemplo, né? Bom, gosto. É exatamente necessário, e às vezes, da questão das falas, daqueles que são os posicionamentos. Mas nessa linha, como que entra, por exemplo, a experiência da fé diante do luto? Eu gosto de pensar que a nossa meta é o céu, né? A santidade, né? Então, se eu vou, até eu estava procurando aqui, há 2 semanas atrás na liturgia, a gente tem uma palavra de Paulo que vai nos dizer, né? Se a gente vive com Cristo, a gente morre com Cristo, porque a gente pertence a Ele. Né? Se a gente faz essa experiência e eu compreendo que eu pertenço a Cristo, então a morte, ela na verdade é só uma passagem. Né? Não quer dizer que eu não vá sentir o luto, não quer dizer que eu não vá sentir a perda, mas eu consigo ressignificar e trazer o sentido da eternidade. Aquilo que nós trazíamos sobre o limite, né? Nós temos muita dificuldade de entender o limite da nossa vida,
Mas a fé, ela vem nos dar uma resposta de que essa vida ela é finita, mas que ela aponta para algo infinito, ela aponta para algo que vai além daquilo que é a nossa vida terrena, né? Eu até diria que essa é a meta, né? Para ser santo a gente precisa morrer. Mas já teve vezes, assim, que, por exemplo, na liturgia, de eu começar a homilia perguntando bem assim, quem quer ir para o céu? Alguns levantam a mão, Sim. Outros não, e falam, nossa gente, se vocês não querem ir para o céu, o que está acontecendo? Sim. E como muitos não têm essa meta, não têm esse entendimento, é somente por meio de uma experiência de encontro com o Senhor que isso se transforma. Porque foi por meio do meu encontro com Ele que eu pude ali entender de que, assim, aqui não é o fim. É um retorno para a casa do meu Pai. Isso. É um retorno para onde eu saí. Então eu vou voltar para os braços dele. Como, por exemplo, nas suas pregações, naquelas que são as suas missões, você coloca isso para as pessoas, essa que é a nossa esperança cristã? Eu acho que eu gosto muito de pensar nisso, né? Eu gosto de falar muito nesse sentido, né? De que a gente vai morrer. Até brinco às vezes com a juventude, né? Digo, se ninguém contou esse segredo para eles, eu vou contar, né? Você vai morrer. Porque a gente precisa tocar a finitude da vida, mas entender que a nossa meta, ela é o céu, né? E que, como o Senhor trouxe, né? Essa experiência de que a gente é tão amado e que Ele nos espera. A palavra vai dizer que Ele nos amou antes, né? Imaginou e pensou em nós antes da criação do mundo. E o próprio catecismo, né? Vai dizer, o catecismo e até alguns santos, né? Que a gente foi criado, a gente está nessa terra para servir e amar a Deus. Porque no fundo é o que a gente vai fazer lá no céu, né? A gente vai se encontrar com Ele, né? A gente vai amá-lo para sempre. Então, se eu não faço essa experiência aqui e eu não entendo que eu sou pertença dele, eu também não vou entender o céu. Acho que esse é o ponto, né? E com relação à esperança, é de entender que, de fato, a gente tem algo além, né? O sentido da nossa vida está fora da vida, está além da vida, está na eternidade. E quando a gente pensa que Cristo morreu por nós, acho que aqui tem um ponto, né? Seria muita loucura, né? Morrer por algo que não existe, ou morrer por algo que não faz sentido, né? Se ele morreu na cruz, e na cruz ele vai dizer para o ladrão, né? Arrependido, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ali a gente já tem uma resposta de que há um paraíso, né? De que há um lugar que nos espera. Eu até me recordo daquela música do Flavinho, que eu acho que é Deus da Bíblia. E aí ele tem um trecho que fala, se fosse apenas uma história, não valeria a pena dar a vida. Mas se for além disso, então eu quero dar a minha vida, né? E exato, é muito sobre isso. No caso, a missão ela é algo muito maior. E você compreende que, por exemplo, as pessoas que têm uma fé, que têm uma espiritualidade, é diferente a passagem? Com certeza. Tanto para quem está no leito, né, e está para falecer, acho que a pessoa consegue ter uma visão diferente, consegue ter uma expectativa e uma esperança diferente. A gente vê isso nos santos, por exemplo, Carla Cucci, né, que embora com 15 anos, né, vai morrer e estava tudo bem, porque essa era a meta, né? Então, e até digo assim, o Carlo não teve tempo de fazer faculdade, de ser padre, de casar, ele não teve tempo de nada do que era humano, mas ele teve tempo de ser santo e ele conseguiu entender isso, entender que essa é a nossa meta. Então não tem idade para isso e a gente precisa encarar a morte com esse olhar de esperança e esse olhar de eternidade, né? Mas também para aqueles que perdem, né? Para aqueles que vivem um luto, quando você encara isso com esse olhar de esperança, então é um até breve, né? Santo Agostinho escreve uma carta sobre isso, né? Eu continuo, né? Eu só atravessei a ponte, eu só fui para o outro lado, mas eu continuo aqui,
né? Quando Terezinha vai dizer, né? Passarei o meu céu fazendo bem a terra, né? Não sei se você já fez a experiência de fazer a novena dela, né? Mas, assim, ela tá viva, né? Porque quem faz a experiência e recebe uma rosa, da onde a gente vai explicar isso, se não da fé? De saber que ela está, né? De que a gente quando... E ela própria vai dizer, né? Eu não morro, eu entro na vida. Então, essa experiência de que, de fato, é só uma passagem, né? Eu tô morrendo, mas na verdade eu tô entrando na vida, né? Mas eu preciso crer nisso, né? O luto, ele é marcado por muitas emoções. Como podemos acolher essas emoções sem culpa, sabendo que até mesmo o próprio Jesus, ele chorou diante da morte de Lázaro? Existem algumas teorias, né, que falam das 5 fases do luto, né? E uma delas, por exemplo, né, é a tristeza, a perda, tem a raiva, né, a resignação e, por último, a aceitação. Nem todo mundo vai passar por tudo, né? Então, às vezes a gente vai perder uma pessoa num acidente, a gente não esperava. A gente vai ficar com raiva, né? Não vai entender, às vezes até vai talvez brigar com Deus. Um exemplo disso é a mãe do Guido, né? Ela faz uma experiência, né? Pô, né? Meu filho ia ser um grande sacerdote, fazia o bem, né? E aí um padre chega pra ela, olha... Foi ótimo. E aí um padre chega pra ela e diz, olha, você não deu um sacerdote pra igreja, mas você deu alguém que está no caminho de santidade, alguém que vai chegar a muitos lugares, né? Então, é normal a gente sentir isso. É normal a gente se perguntar por que agora. É natural que a gente sinta talvez raiva, né? Raiva da pessoa que foi, né? Raiva da pessoa, né? De Deus. A gente vai sentir muitos sentimentos, né? Vai querer chorar, como o Senhor trouxe. Jesus chorou, porque é uma perca. Eu não posso negar que dói. Por mais que eu diga, olha, a pessoa tá no lugar, tá no céu, tá no purgatório, tá no caminho, né? Eu perdi, então dói, né? Perder sempre dói. E aí eu diria que a gente não precisa ter medo de sentir essas coisas, elas são naturais em nós, né? A gente não pode negar a dor. Não podemos negar a dor. Mas isso também é um ponto, a questão daqueles que são os sentimentos e as emoções. E antes de nós começarmos, eu conversava com Bianca sobre isso, em que nós falávamos do quanto que, por vezes, nós não somos educados, ensinados a lidarmos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Nós não sabemos lidar com o nosso. Com o do outro ainda, então... Pior ainda, né? Então são questões e são dinâmicas, por vezes, complicadas. E uma coisa que às vezes eu percebo que tem muitas pessoas que elas direcionam a esperança, por exemplo, como se fosse um otimismo. E não é exatamente isso. Como que nós podemos ajudar as pessoas a entenderem as suas emoções, a vivenciarem o tempo presente, mas a esperança na ação de Jesus, naquele que é o foco, a vida eterna, não sendo um otimista como uma motivação, como algo simplesmente superficial, sem um aprofundamento. Às vezes eu brinco no trabalho assim, né? Vai dar tudo certo, né? E tá tendo caos ali, né? É sobre isso, tá tudo bem. É sobre isso. Eu falo que eu gosto da positividade tóxica, que às vezes eu utilizo muito. Ai, gente, é sobre isso. E tá tudo bem, fica até melhor de aceitar, né? Mas que no fundo, você tá desesperado também junto com o grupo, né? Então você tá tentando dizer para você que vai ficar tudo bem. E aí a gente precisa entender que a esperança, ela tem um princípio na confiança, né? Então, aonde está a minha confiança? Em mim mesmo, né? No outro, nas coisas. E aí, a gente precisa voltar o nosso olhar e entender que a nossa confiança precisa estar no centro. E qual que é o nosso centro? É Deus, né? Nem sempre isso é fácil. Mas se a gente tem, né,
eu escuto uma irmã de comunidade falar, a gente tem um altar no nosso coração que a gente sempre o ocupa, ele está sempre ocupado. E se ele não estiver ocupado com Deus, ele vai estar ocupado com outra coisa, né? Então, a esperança, ela não existe esperança sem confiança, porque você espera em algo, então você confia para poder esperar. Esperança não engana. Não vou continuar cantando. Eu nem vou me atrever, padre. Mas é exatamente isso. É de também nós colocarmos Jesus ali no centro. E tem pessoas que, por vezes, passam experiências de luto tão intensa, tão marcante. Eu me recordo e acredito que eu já até algumas vezes já coloquei que eu conheci como seminarista um caso de um casal que eles vivenciaram a experiência de perder 3 filhos que eram pequenos. O mais velho tinha cerca de 12 anos e o mais novo tinha por volta dos seus 3, quase 4, em um período de 1 ano e meio. Então, quando estava começando, não teve assim, sabe, assim, vamos nos levantar, já veio outro. Mas eles muito me ensinaram, e me ensinam um testemunho de fé que é tão extraordinário que, nossa, eles agradecem a Deus, por isso eles tiveram os momentos em que eles tiveram os questionamentos, mas eles depois, eles não julgam, não falam, não reclamam para Deus, mas eles agradecem pelo tempo em que eles tiveram a oportunidade. Olha que bonito, a oportunidade de terem, seja aquele filho por 12 anos, o outro ali por cerca dos seus 7, o outro por volta dos seus 3, 4 anos, e eles agradecem. Isso é de uma maturidade emocional e espiritual tão grande que naquela conversa eu pensei, eu não tenho isso. Eu tenho que me amadurecer para que eu possa, assim como eles, ter essa visão espiritual. E acho que quando se trata de filho, a gente, eu não sou mãe, mas a gente precisa entender que eles não são nossos, de qualquer forma. Na verdade, ninguém pertence a nós, né? Mesmo o esposo, né, a mãe e o pai, eles não são nossa pertença. Nós todos pertencemos a Cristo. E quando se entra ali a questão, principalmente das pessoas, quando se perdem, que se torna com aquele ciúme obsessivo, aquela coisa, porque é um sentimento de posse. E aí, quando eu entendo que o outro ele não é minha pertença, eu fiz essa experiência em Minas, né? A gente escutava muito quando uma senhorinha tinha perdido 3, 4 filhos, né? Já era mais de idade, os filhos já tinham falecido, às vezes até maiores do que esses que o senhor trouxe, né? E eles diziam assim, eu devolvi para Deus. Eu tenho 5 filhos, mas um eu devolvi para Deus. E essa expressão ficou muito forte para mim, né? Porque talvez aquela senhorinha ela não tenha uma base teológica que eu tenho, ou que o senhor tem, ou que, não tenho nada de base teológica, na verdade, né? Mas que ela conseguiu compreender muito mais profundamente a experiência da fé, de que aquele ser humano que Deus deu para ela como filho, né, não era dela, então ela fez o que ela tinha que fazer como mãe, educou, criou, mas em determinado momento ela devolveu para Deus, né? Então acho que essa experiência de entender, não quer dizer que ela não sinta falta, né? Veja que são 2 coisas diferentes, né? Eu sinto falta, mas eu consigo compreender que não é meu e que daí eu devolvo. E no fundo, essa é a meta, né, padre? Né? A gente entender que nós somos canais para que o outro possa chegar a Deus também, né? E às vezes uma mãe vai acabar perdendo um filho antes, que é o caso, né, da mãe do Carlos, desse casal, né, das senhorinhas que eu convivi em Minas, né? Então, a gente faz essa experiência, eu digo que não é fácil, né, perder um filho. Acho que talvez seja uma das dores maiores que exista, né? Mas quando a gente olha com esse olhar de céu e de eternidade, a gente consegue entender que de fato é essa devolução, né? Porque é dele, não é nossa, né?
Nós já vamos finalizando esse episódio de hoje, que tem como foco, principalmente, nós vivenciarmos em episódios mais curtos do que nós costumamos fazer, para que seja mais prático para aqueles que estão nos ouvindo e também partilhando e participando deste momento na sua vida, do luto. E se caso alguém deseja partilhar algo, seja por meio das nossas redes sociais, o Instagram, ou talvez até pessoal, seja o meu, Padre Gabriel, ou do Convocação Podcast, sou eu que tenho também acesso às mensagens, e ali às vezes se precisar conversar, desabafar ou pedir alguma oração, que você possa se sentir à vontade. Para nós finalizarmos este nosso encontro, Bianca, eu gostaria de lhe pedir qual mensagem de esperança você deixaria hoje para quem nos escuta e se sente por vezes desanimado, perdido ou até mesmo diante da realidade do luto sem o sentido da sua vida? Eu acho que a experiência de Deus, assim, de se colocar diante dele e permitir que ele seja essa presença em primeiro lugar, né? A dor da perda, da ausência, muitas vezes ela precisa ser preenchida com uma presença ainda mais profunda e só Deus pode fazê-lo, né? Ressignificar e dar sentido. Eu acho que para quem hoje vive essa dor da perca, buscar nele, buscar em Cristo essa experiência de presença. Não existe outro melhor que possa sanar esse vazio interior. E ele próprio vai nos auxiliar dando sentido. Eu acho que essa é a mensagem, assim, esse abandono e essa confiança no próprio Deus. Então, muito obrigado por suas palavras, por nos conduzir neste caminho e principalmente para que nós possamos nos tornar ainda mais íntimos de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agradeço muito a Bianca por toda a sua disponibilidade, por toda a sua amizade, por vir falar de um tema que por vezes é tão difícil, que é tido também como tabu para muitas pessoas, mas agradecemos a sua disponibilidade, também toda a sua missão, tudo aquilo que você tem feito e se colocado à disposição por este trabalho em prol do reino. Nosso muito obrigado, e se você gosta de conteúdos com temáticas, também você possa estar nos enviando. Estamos no Spotify, também temos a nossa conta no TikTok, temos no Instagram, Convocação Podcast, e o nosso canal no YouTube. Você se inscrevendo, você curtindo as postagens, também comentando, você estará nos ajudando a evangelizar. Nós contamos com a sua ajuda e com a sua presença para que nós possamos vivenciar esses momentos de graça. Bianca, muito obrigado por partilhar da sua experiência de fé e também experiência profissional. Esse tema que é tão importante ser discutido, ser trazido também ao Convocação Podcast. Eu que agradeço, muito obrigada. Então, Deus te abençoe e até o próximo episódio. E como eu disse anteriormente, não deixe de curtir, comentar e assim juntos nós estaremos evangelizando. Deus te abençoe.